Olá amigos, muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai comentar uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, noticiada no informativo 934, o texto segue abaixo na descrição do vídeo. E o tema dessa decisão do Supremo diz respeito ao uso da ação rescisória ou da ação anulatória na situação específica em que a parte ou as partes desejam impugnar uma decisão que homologa um acordo. Então a decisão de homologação de acordo judicial, qual vai ser o instrumento pertinente para a impugnação? Ação rescisória ou ação anulatória. Muito bem, esse foi um tema que sempre foi um tema muito discutido na jurisprudência, na doutrina. A gente tinha entendimentos divergentes, inclusive entre o TST e o Superior Tribunal de Justiça, né? Mas o fato é, o novo CPC, em 2015, ele traz no artigo 966, parágrafo 4º, um dispositivo expresso que prevê que nas situações em que haja um ato judicial que apenas homologue um acordo de vontade das partes, atos homologatórios praticados em juízo, o novo CPC deixa claro que nesse caso o instrumento cabível vai ser a ação anulatória e não mais a ação rescisória. Então certamente esse era um tema que comportava polêmica, comportava discussão à luz do CPC de 73, do CPC antigo, do CPC revogado. Tanto é assim que na vigência do CPC antigo, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho tinha a súmula 259, a súmula essa que, aliás, ainda está em vigor, e o TST na súmula 259 fala que somente por ação rescisória vai ser impugnável o termo de conciliação firmado pelas partes, ou seja, o acordo homologado judicialmente. Então o TST sempre disse e continua dizendo que somente por ação rescisória. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC anterior, tinha vários acórdãos que diziam o contrário, que diziam que não seria o caso de ação rescisória, mas seria sim o caso de ação anulatória. E essa discussão é uma discussão que não é só teórica, é uma discussão que vai ter uma consequência prática muito grande, porque a ação anulatória é completamente diferente da ação rescisória. Por exemplo, a ação rescisória, a gente sabe que é uma ação de competência originária de um tribunal. Então, quem vai julgar originariamente a ação rescisória, a competência funcional, é de um tribunal, por exemplo, um Tribunal de Justiça, um Tribunal Regional Federal, um Tribunal Regional do Trabalho, ao passo que a ação anulatória é julgada por um juízo de primeiro grau de jurisdição. Além disso, por exemplo, a ação rescisória tem requisitos próprios, como, por exemplo, o depósito prévio, que no processo civil é de 5%, no processo do trabalho é de 20%, né? Ao passo que a ação anulatória, por exemplo, não tem esse requisito do depósito prévio. Então são ações completamente diferentes, inclusive principalmente no que tange à competência funcional para apreciação. Muito bem, o fato é, muito embora esse tema sempre tenha comportado dúvida e discussão, hoje em dia o CPC pacificou esse entendimento aparentemente, porque ele prevê no parágrafo 4º então o cabimento da ação anulatória. Apesar disso, é importante destacar aqui que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele mantém ainda em vigor a súmula 259. E o TST, a gente sabe que editou a Instrução Normativa 39 em 2016, justamente para poder adequar suas súmulas, suas OJs, ao CPC de 2015. E o TST modificou várias súmulas, por exemplo, no que diz respeito à aplicabilidade do novo CPC ao processo do trabalho. E a súmula 259, que prevê a ação rescisória na situação de decisão homologatória de acordo, essa súmula ficou intocada, de modo que a gente pode dizer que o TST continua aparentemente aplicando esse entendimento de cabimento da ação rescisória, não obstante tenha havido essa modificação pelo CPC em 2015. Mas o Supremo Tribunal Federal, então, nesse julgado do informativo 934, deixa muito claro que nesse caso vai ser pertinente, sim, a ação anulatória e não mais a ação rescisória. E a gente tem que atentar também que se trata de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. E sendo uma decisão do plenário do STF, essa decisão ela vai se enquadrar no artigo 927, inciso 5º do CPC. E esse artigo 927, inciso 5º, é aquele que fala que os juízes e tribunais devem observar a jurisprudência do plenário ou do órgão especial do tribunal ao qual estão vinculados. E a gente sabe que todos os juízes e tribunais do Brasil estão vinculados ao Supremo Tribunal Federal, de modo que é totalmente sustentável e defensável a gente dizer que essa decisão do Supremo do informativo 934 é um precedente obrigatório, é um precedente vinculante, de modo que o TST, então, deve rever a súmula 259, deve rever sua jurisprudência, e não só o TST, outros tribunais do Brasil também que, porventura, persistam nesse entendimento de que seria pertinente a ação rescisória, esse entendimento fica superado a partir do novo CPC, a partir do 966, parágrafo 4º do CPC, e também a partir da decisão
do Supremo, tomada pelo plenário do Supremo, e que considera então ser pertinente a ação anulatória e não a ação rescisória, ok? Muito bem, então com isso a gente fecha esse comentário, esse julgado. Quem gostou, marca um curtir aí, convoca os amigos também, marca os amigos, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo aqui no canal do Processo. Grande abraço!